Fala, fala, turma do Bora Up, o melhor programa de empreendedorismo do estado de Goiás. Meu querido público, família amada, vou te falar, hoje nós temos um empreendedor daqueles que eu gosto de trazer na mesa. Aquele que começou lá de trás, com a família, trabalhando com o pai, construindo toda a carreira e hoje tem mais de 4 lojas no estado de Goiás, trabalha muito, rala demais e é um super empreendedor. Mas antes disso, vou me apresentar. Meu nome é Diogo Crispim, sou da Crispiar. Se você quiser saber mais sobre inteligência artificial, entre em contato comigo e me siga nas redes sociais que você vai conhecer muita coisa. E do meu lado, o cara, o homem que pilota a nave, nosso queridíssimo Jonas Naves, o cara da nave. Fala, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diogo, que maravilha estar aqui com vocês, essa tarde maravilhosa, mais uma sexta-feira, sextamos com gosto de gás, e a educação aqui, Diogo, é sem limites. A gente aprende aqui, a gente adquire conhecimento, é sem limite, a gente cresce, é sem limites. O Bora Up hoje é sem limites. Um beijo para você que nos acompanha da TV Mais do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência. Vocês que estão aí no YouTube, na internet, estão curtindo, compartilhando. É muito bom fazer parte dessa família, estar do lado do meu irmão e recebendo cada vez, a cada dia que passa, a régua sobe mais. Jonas Naves Oficial, me acompanha por lá e vamos saber quem é o entrevistado de hoje. Fala para nós, Diogão! Meus amigos, família, vou te falar. Hoje, o cara, tirando bonito, inteligente, tupete mais bonito do estado de Goiás, é super dedicado à família, é super dedicado aos negócios, né? A gente vai conhecer muito mais dele. Falou da meninada dele, o olho brilha que a gente precisa de óculos escuro. Olha, pai de família, pai de uma duplinha que tá arrasando. Inclusive, eles estudam lá no mesmo colégio da minha menina, então, vez ou outra, eu ainda topo esse nosso convidado querido lá. Ele é empreendedor desde cedo. O pai trabalhava na construção de imóveis, ele foi evoluindo, construiu o negócio dele e hoje ele é tem como profissão ser empresário, se capacita, faz parte de cursos. A gente se conheceu também no BNI e é dono de uma loja que a machaiada fica doida. É uma das coisas interessantes para a gente saber com ele depois se é só a machaiada que fica doida, porque ele é o Telmo Duarte, um cara fenomenal, dono da Sem Limites Car Center, trabalha com roda, pneu, as rodas mais bonitas que você vai ver no estado de Goiás, você vai ver lá na Sem Limites. E fala mais sobre você, sobre sua história, nosso amigo Telmo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Muito obrigado aí pelo convite. Espero corresponder à altura, né, do que são as expectativas. Então, como o colega disse, né, comecei cedo aí, aos 13 anos, meu pai me convidou para trabalhar com ele na loja de imóveis. Era de Goiânia mesmo? De Goiânia mesmo. E ali eu aprendi, né, como badeco, vamos dizer, montar, entregar, como que fazia, né, a produção daquilo. E aos sábados meu pai foi me dar a oportunidade de atender clientes nas lojas, já que só eu e ele íamos, né, aos dias de sábado. E ali que começou, né, meu primeiro contato com pessoas. Eu era uma pessoa muito tímida, né, aquele rapaz magrelo, pesava aí meus 73 quilos. E com os 18, né, resolvi começar meu próprio empreendimento com a cara e com a coragem. Tenho segundo grau concluído e não havia tido uma base de, vamos dizer, uma base de como
construir uma empresa. Mas eu tinha um sonho. Olha só. Sempre gostei muito de carros, sempre fui uma pessoa muito antenada. Igual eu chego aqui, eu já dou um 360 aqui, eu já vi tudo. Então, eu sempre gostei muito de carro, sou bom de memória, então memorizava já ali as rodas dos carros e o interesse era roda, né? Pneu, tava nem aí pro pneu, tava só pra roda. E aí a gente, né, começou ali, meu cunhado também queria se desligar da gráfica, que ele era gráfico, e nós iniciamos a Sem Limites. Você falou para nós. A Elite Rodas, né? Na verdade. Você falou para nós nos bastidores, eu queria que você contasse para nós, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, será que é possível para quem ganha meio salário mínimo abrir um negócio? Conta para nós, Thelmo, é possível? Meio salário mínimo? Naquela época, meio salário mínimo dava o quê? R$150. R$150. Era. O salário, na verdade, era 240 o salário mínimo. 120. Meu pai me pagava 150 porque eu trabalhava meio período. E no último ano, eu passei a estudar à noite. No último ano do segundo grau, né? Eu passei a estudar à noite para ganhar um salário inteiro, 240. Eu estudei lá no Pedro Gomes à noite, ali em Campinas. E você me perguntar até como que uma pessoa monta, né? Um negócio ganhando meio salário. Cara, eu, menino, né? 13 anos, eu ganhava os 150, eu guardava os 150. Uau. E ainda guardava as moedinhas do troco do pão que a minha mãe me dava para eu comprar pão. Eu falava, mãe, posso ficar com o troco? Minha mãe, pode. No final do mês tinha ali mais R$10, então tinha R$160, né? E venho de família humilde, né? Meus pais sempre trabalharam, minha mãe, eles se divorciaram quando eu tinha 6 anos, então minha mãe também sempre trabalhou como vendedora, trabalhou na Casas Pernambucanas, Tecidos Chita. Então, nesse período aí dos 13 aos 18, eu consegui guardar todo o recurso, que era pouco, mas eu juntava todo ele. E através desse recurso, montei, né, uma cruzinha cromada, que era aquela fase, né, naquele momento de adolescentes. E aí consegui comprar minha primeira Jog, uma Jog mais velha, assim, mas depois comprei uma bem novinha, e aí coloquei som nela, peça de competição, dessa Jog, pulei para competição? Peça de competição, cara. Tinha competição de jogues na época? É o seguinte, na Itália tinha corrida de jogue. E tinha o Neto da Top Imports ali na Assis, perto de onde eu moro hoje, inclusive. Existia a Top Imports e o Neto importava todas essas peças de competição. Olha. De jogue. Então vinha tudo. Bloco, pistão, anéis, cabeçote, escapamento, que é o famoso Foca, né? Quem é aí raiz vai saber o que é Foca, né? Das RDs. Então existia o Foca da joguinha, que ele vinha e enrolava igual um caracol para cima. E ela ficava muito forte, cara, muito forte. Assim, quem é da época vai lembrar que uma joguinha 50 Yamaha, ela novinha, ela virava para trás. Se acelerava, ela virava para trás. Agora, você imagina ela envenenada, né? Nossa! E quem assistir isso aqui e for dessa época vai saber que é pura verdade que a gente tinha que serrar o ponteiro do contragiro, porque ficava arrebentando cabo. Então, para não estragar o cabo do pontegiro... cara, minha mãe vai ver isso aqui. Ela vai falar, ainda bem que esse menino passou e deu tudo certo. O que eu fiz? Minha mãe não queria deixar eu andar de jogue. Minha mãe sempre foi assim... Preocupada. Muito preocupada. E aí, quando eu comprei, eu prometi que eu ia ficar só na rua da minha casa, né? Eu morava ali na São José. Não podia nem sair. Aí eu comecei a rodear o quarteirão, depois rodear o setor, no que eu vi. Eu já tava rodeando fora a de cidade. Goiânia, eu já tava viajando. E aí, cara, eu descobri isso, né? Eu vi uma joga um dia na rua com um barulho muito forte. Eu falei, cara, o que tem na joga desse cara? E inclusive, o Maciel Preparações era o cara que fazia isso. Acho que existe até hoje o Maciel. Era ali no Sudoeste, perto da loja do meu pai.
Então eu vi esses jogos passando lá, um barulhão, parecia um motosserra, muito forte. E aí descobri, beleza, fui comprando aos poucos essas peças. A minha joga, essa que eu montei era vermelha com cinza, linda, novinha. Então, nessa época, era a época que você ia para os postões aí e tal, e aí a gente arrancava com RD, de estrada 200 para baixo, ninguém arrancava com aquelas jogs. De final até as outras motos ganhavam. Mas de arrancada, cara, não tinha para ninguém. Muito ela leve. Pulava, né? Ela era óleo 2 tempos. Ela pulava, assim. Você tinha que inclinar o corpo todo para trás, todo para frente. Para segurar ela. E mesmo assim ela erguia a roda, mesmo assim. Olha só. É muito interessante, porque enquanto você fala, você chega a lacrimejar, né? A gente tá aqui. Então, você lembra com muito orgulho desse tempo, né? Causa muitas emoções. O que você Com sente certeza. quando você fala sobre isso? Assim, Que eu vivi muito bem. Ai, que legal. Uma vida muito bem vivida, Muito né? bem. Sim. Como todo jovem, né, adolescente, corri riscos, né, que hoje eu não quero que os meus filhos corram, né, mas hoje que graças a Deus deu tudo certo, a gente pode admitir, né, pode falar o que fez. Sempre fui um cara muito responsável, nunca fui aquele cara de aprontar. Meus pais nunca tiveram que ir na rua me buscar ou resolver nenhum problema meu, nunca, sabe? Nunca puseram um pé dentro de uma delegacia nem nada, graças a Deus nunca fui também, né? Parar num lugar desse. Mas eu vivi muito bem. Aí, se a gente chegar nessas etapas aqui, eu vou, se vocês derem abertura, eu vou falar, cara, não só de jogue, mas de carros. E eu tive Sonabel Volks em 2003, 2004, né? Então, assim, a fase que era topíssima eu peguei. O interessante disso, Telmo, sabe o que é? É que a gente, igual o Jonas falou, até sobre o brilho no olho, a emoção de lembrar a história, é que você era muito apaixonado e sempre foi muito apaixonado em veículo, em moto, né? Independente. Parece que é assim, Sim. Bicicleta também, se pegar, Sim. você vai ver o Telmão aí pedalando. E o seu cunhado, ele compartilhava disso? Porque talvez a história que, né, a gente vai falar das Sem Limites, que igual você falou, a gente acabou fazendo essa intervenção porque foi muito sério e interessante. Você tem um sonho, meu amigo? Algumas vezes você vai ter que fazer igual o Telmo falou pra gente. Ele não chupava uma balinha muito fora de casa para chegar no sonho dele. Caramba. Acabou, não tem história. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o Telmo na empresa pra gente conversar. O Telmo é um cara 24 horas. Não tem surpresa. O sucesso, o crescimento e a evolução do negócio, primeiro é muito amor, muita dedicação, interesse, né? Tanto dos carros, das motos, e algumas vezes, e aí é aquela hora que eu quero entender assim, dá para ganhar dinheiro com a sua paixão, que foi o que aconteceu. Sim. Tudo que você faz de coração, que você se dedica, né? E ainda mais hoje que as pessoas têm informação muito fácil com a web, é capaz, cara, é capaz. Hoje a gente vê aí um cenário de mercado muito difícil, mas que, apesar de todo ele, eu vejo sempre as oportunidades, eu vejo muitas luzes aí nos fins dos túneis, né? E é onde a gente não pode jamais desmotivar. Hoje a gente tem que estar sempre aberto ao novo, né? Você precisa se atualizar, o aprendizado nunca acaba, né? Sim. Então, é possível sim. Ao mesmo tempo que a gente acredita que poderia ter sido mais difícil lá atrás, a gente também fala que hoje é muito difícil você começar um negócio novo. É muito difícil. Só que é o famoso acertar na veia, né? Vai que a pessoa acerta na veia, então não importa o ramo, o mercado, a região geográfica, cara, ele vai conseguir. É o famoso em homenagem a você, viu, Frank Borges? Né?
Fala muito isso. Tem que ser. Algumas vezes a gente acaba sendo, né? O que eu falo muito da tempestade perfeita. É o seu sonho, a sua vontade e o momento de estar acontecendo, né? O seu cunhado, nessa época que vocês abriram a Elite, isso. Ele compartilhava desse sonho todo, dessa vontade, desse entusiasmo seu? Porque o seu caso, ele é interessante, que é aquele do empresário que, cara, só de eu estar aqui tá bom. Eu não precisava nem estar ganhando dinheiro. Se eu tiver minhas rodas e conseguir conversar com alguém sobre roda, já tá valendo. O seu cunhado compartilhava disso ou o lance dele mesmo era mais sair ali da gráfica? Como é que foi isso? Eu acredito que sim, pelo menos em partes. Ele, na época, né, que a gente resolveu constituir a sociedade, eu tinha um Monza Classic, já com as rodas do GSI 15 rebaixado, com som e tal, e ele tinha um Uno 1.6R com a roda 15 no turbo, sonzeira também e tal, então a gente estava ali na mesma vibe, né? Ele, acho que o Zé Carlos, ele é uns 10 anos mais velho que eu, 8, não lembro, e naquela época, assim, foi, como se diz, conciliou muito bem, né? Até hoje ele tem a loja, né? A gente tem contato, é uma pessoa, assim, que eu considero bastante. Eles são divorciados, né? Ele e minha irmã, mas é uma pessoa que até hoje está no ramo, está lá, batalha, também é um grande guerreiro. Acontece muito disso, né? E aí eu acho que é uma questão até da energia. Porque quando você junta uma sociedade, né, lógico, são dois universos ali se juntando, igual você falou. Tinha sua irmã no meio, tinha muita coisa envolvida. E quando conecta isso, você tem que ver se algumas vezes as catracas vão conseguir encaixar, porque pode ser que ele compartilhava o seu amor, a sua vontade, mas ele não tinha a mesma habilidade, né? Sim. Dentro disso, vocês ficaram quanto tempo juntos até iniciar a Sem Limites, que hoje é só você? Sim, só eu. Nós ficamos 2 anos. Nós nunca assim, tivemos nenhum tipo de problema, nenhuma briga, nem nada, mas realmente eu vi que era hora de eu seguir o meu caminho. Então eu preferi abrir mão, deixei ele com loja, nome, né? 2 anos ali de mídia, por mais que era uma mídia na unha, né? Vamos dizer. Eu ia muito em festa, o pessoal na época daqueles cartazes, você lembra? Colocava cartazes, o pessoal colocava lá no cartaz impresso o nome da Sem Limites. Muito amigo meu nem me cobrava às vezes para colocar. Então a gente tinha, né, esses 2 anos, então saí, deixei, ele continuou com a Elite e eu fui lá para a Independência. Inclusive o CNPJ é o de 2001, porque a empresa na época era ME, né? Era uma micro. Depois virou Eireli e hoje virou Limitada, né? Então, o meu CNPJ, na verdade, é 2001, né? Fez alteração contratual do nome Fantasia para Sem Limites. Mas é isso. Aí, só voltando lá na pergunta que ele fez anterior, como que montam a empresa ganhando meio salário mínimo? Então, nessa transição aí de croizinha, jogue, carro e som, aí eu peguei e abri mão de tudo, vendi meu Monza com som, com tudo, comprei outro Opalão 77, aí foi meu segundo Opala, uma caravana Opala, e os dois tinham a mesma cor, bege e Ipanema, pensa num bege bonito, cara. E aí fui e montei, né, a Elite lá de sociedade com ele. A gente começou, se eu não me engano, eram 6 ou 8 jogos de rodas só. Acho que 3 jogos de pneus remote, na época remote, que era caríssimo um jogo de pneu aro 15, 16, 17. Né? Eu lembro como se fosse ontem, quando eu consegui fazer meu primeiro pedido de roda Bino, cara. Era um sonho, uma roda Bino aro 15. Era, né, um rodão na época. E na loja era uma desmontadora de pneu, uma balanceadora, uma mesa, 3 cadeiras, o compressor, uma rampinha Robocop, que você tinha que empurrar ela com a mão para ela dar conta de levantar o carro,
um macaco jacaré e pronto. Isso era a empresa. E vocês? E eu e ele. E eu e ele. Só os dois. E nós que aprendemos a montar pneu, a balancear, a pôr insufilme. Eu apliquei insufilme por 2 anos. Cara, Lá na Elite. Lá na Elite, eu apliquei, cara. Na época, o carro mais difícil de fazer era o Clio, que o para-brisa dele era Redondinho. bastante curvado. Até ano passado, foi ano passado, ano retrasado, eu dei um retrofit na minha casa e eu mesmo troquei muita coisa. Aí eu coloquei a película nos meus boxes. Você que mandou bala, já tinha as manhas. Pedi a película, né? Foi jateada ainda, cara. Não mostra defeito. Não mostra bolinha, coloquei, né? Nem nada. Minha esposa só segurou pra mim a hora que eu borrifei água com sabão, colocou e ficou ótimo. Se quiser ter um casamento de sucesso, você aprende a fazer umas coisinhas. Que a mulher, numa hora dessa, fala: Nossa, foi meu marido que fez isso tudo. Nessa hora, a mulher fica orgulhosa que dá gosto de ver. Na minha casa, eu troquei agora recente mais de 40 tomadas. Comprei aquela Tramontina ouro velho. Aí até meu sogro me ajudou, né? Muita tomada, mas troquei todos os acessórios dos meus banheiros. Coloquei película. Eu coloquei, Caramba, gente, não sei se vocês conhecem. Legal. Acho que eu sou a única pessoa que tem PPF no rack e na geladeira. Acho que talvez no Brasil, viu? Eu coloquei. O PPF, ele é aquela proteção também, não é? Sim, o PPF ele é uma película transparente que ela é quase indestrutível, né? Você pode pegar uma chave de casa, igual o meu rack, ele é aquela resina brilhosa. Então, cara, aquilo ali que meus filhos lá agora, primeiro que tinha um vidro, né? Aí um deles jogou o vidro no chão. Então, você já sabia o que tava esperando. Já deixei sem vidro. Aí eu mandei pintar o rack, até meu pai que pintou lá com o pintor dele, mandou fazer. E aí eu pus o PPF, cara, no meu rack. Já tem quase 2 anos, tá lá zero. Uau. Esses dias conseguiram derrubar uma estátua pequena assim em cima dele, aí deu o primeiro furinho, mas é porque a estátua caiu de mão. A estátua caiu de mão, que até amassou até a madeira e aí deu um cortezinho nele, sabe? Mas é muito bom. Então, cara, em casa eu também sou aquele cara que 1001 utilidades. É o marido de aluguel que a esposa não aluga. Senão E cuidadoso fica também. bravo. Troco resistência de chuveiro, tomada. Domingo retrasado eu fiquei umas 4 horas palitando as cadeiras, né, da minha sala, que são mogno, e é aquela resina. E aí meus meninos, cara, encosta a cadeira no vidro e bate carrinho de ferro. Aí eu fiquei umas 4 horas lá. Dando um grau isso. nelas. E aí você, então, é muito cuidadoso também, eu percebo isso. E aí você conseguiu passar isso, porque quando a gente fala de empresa, até eu já falei aqui, a sua empresa ela é a personificação do Telmo, né? Sim. Ela é o Telmo. Os seus colaboradores, eles fazem o que o Telmo permite, o que o Telmo gosta, o que o Telmo ensinou. Então, você conseguiu trazer esse cuidado também para a sua empresa e pelo negócio que você... Sim. Hoje a gente pode dizer que a Sem Limites, além aí, né, dos produtos especiais, dos aros, as rodas forjadas, nós também somos fora da curva aí na organização e limpeza. A loja a gente que visita, e aí fala aí aonde estão as lojas da Sem Limites para o pessoal já conhecer, porque é um gosto de você passar lá. É lá na Radial, na Quinta Radial? Isso, né? A nossa matriz, né, onde tudo começou, lá na Independência, setor aeroporto, ali próximo o viaduto com o final da República do Líbano. A loja 2, que é a 85, eu estou ali ao lado do posto Xodó, onde tem ali a 7 distribuidora, tem a Rivoli Veículos de frente. Ali é de 2011, aquela unidade da 85. A unidade 3, que é a da Circular, Setor Pedro, né? Avenida Circular, Setor Pedro. Lá é de 2020, aquela loja. E os 2 e-commerces, né? Que nós temos o semlimites.com e tem o tmdpneus.com também, que é outra estratégia. Ele tem alguns benefícios aí que nos dão mais competitividade. Olha que bacana, hein? Não, foda demais. E aí, né,
começou a Sem Limites. E foi legal você ter falado sobre o momento. O momento parece que é o que eu falo da tempestade perfeita. Em 2001, você envolvido com som automotivo em Goiânia, entendendo que aquilo ali estava tendo um outro amor, um outro carinho, né? Que aí era para você que estava envolvido com isso. Eu tenho um amigo que adora, teve caminhonete, é muito envolvido também com som automotivo, Renan Kuramoto. O cara tem uma loja fantástica também de pneus ali na Universitário. E então vocês envolvidos com isso, você viu que tinha mercado. E foi quando você trouxe a Sem Limites já com outra pegada da Elite. Isso. Assim, acaba que é um sonho, né, de todo mundo que tem uma loja hoje de rodas e pneus. O sonho dele é vender aros grandes, aros especiais, né? Esse é o sonho de todos os proprietários dessas lojas. Eu tenho certeza disso. Então, a diferença é você fazer por onde, né? Você estudar aquilo. Hoje, a pessoa fazer uma conversão na cabeça de transformação, offset de roda, a tala, a transformação, a conversão do pneu, a pessoa precisa ser boa de cálculo. Hoje existem as ferramentas, até esse final de semana que passou, eu fiquei trabalhando numa planilha de Excel, né? Eu não sou programador, mas a gente vai improvisando aí com a ajuda das IAs. Eu coloquei uma planilha, tem 6 abas, tem 4 macros e 2 VBAs nessa planilha. Ela ficou fantástica. Para fazer markup, custo, falar ali para o vendedor, ela calcula a taxa do cartão, a diferença de link para a máquina física, a parcela, mas são cálculos exatos da conta de cima para baixo, não é aquela continha do mais e tal. Onde facilitou muito para a equipe, até essa semana eles começaram a utilizar, e lá tem a calculadora de offset de rodas e a calculadora de pneus. Existem elas na web para a pessoa usar, mas demora muito, pede um monte de informação, aí eu fiz uma mais resumida, né? Mas voltando aí ao tópico, né, de você conseguir trabalhar com esse mundo do super premium, dos aros maiores, uma coisa puxa a outra. O que aconteceu lá atrás? O Telmo, né, buscou trabalhar com esses aros grandes. É muito caro você bancar esse estoque, é muita grana. Enquanto você compra um jogo de pneu aro 14 por 1.000 e poucos reais, R$ 1.200, um jogo de pneu de Porsche Cayenne lá de custo é 15 mil, cara. De custo. Aí você pensa, 10 jogos, 150 mil. Como é que você vai deixar isso no seu estoque? Roda, né? Assim, a gente inovou aí de 3 anos para cá com o mercado de rodas forjadas, né? Que até então ninguém nem imaginava que isso existia e que isso era possível vender, né? A gente vai poder entrar mais um pouco aqui daqui a pouquinho nisso. Mas esse sonho, né, de quem tem loja de rodas e pneus trabalhar com aros grandes, isso aí é o Brasil todo, cara. Todo mundo quer atender um carrão bacana. Na Sem Limites a gente atende desde um Fusquinha até uma Ferrari, que é a maior satisfação. Agora, a empresa pegou muito essa tradição de high performance e super premium. O diferencial nosso é que as pessoas confiam no nosso conhecimento técnico. É a diferença. Você precisa fazer isso com responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e cometer uma irresponsabilidade, cara, de tirar a estabilidade de um carro que o cara vai meter 300 por hora. Eu não posso fazer isso. Nem devo, né? Hoje, a Sem Limites vai ter aí uns 7 anos que a gente não tem uma ação trabalhista. Desculpa, não tem uma ação de cliente contra a empresa. Consumidor, né? Não tem.
E como que nós acabamos com esse problema? Colocando os clientes para assinar termos de isenção de responsabilidade. Olha, você quer fazer errado? Pode fazer, mas a minha orientação não é essa. Então você assina aqui, porque a responsabilidade é sua. Claro. A pessoa usar um pneu com índice de carga errado, a roda errada, em vez dele enlarguecer a roda, ele está estreitando a roda, então você está automaticamente tirando atrito. Você está tirando atrito, você está tirando a estabilidade do seu carro. Sabe? Você falou sobre os clientes, eles têm confiança no conhecimento técnico da sua empresa, da sua equipe. Não é simples você chegar num nível de poder falar, os meus clientes têm confiança no meu conhecimento técnico. Mas qual foi o caminho? O que você fez para ensinar o mercado, ensinar os seus clientes, ensinar o público em geral que a Sem Limites tem conhecimento técnico? Você pode confiar. Qual foi o caminho? Sim. No seu dia a dia, você acaba sendo muito indicado, né? Então, já tem mais de 15 anos que a Sem Limites ela é referência em resolver problemas de outras lojas. Né? O cliente arruma um problema e aí conversa com um, conversa com o outro. Fala, cara, vai na Sem Limites que eles resolvem. Olha. Muito a ver, problema de balanceamento, inclusive, né? Hoje é impressionante, cara. Você pode pôr o pneu novo, a roda nova. Se você colocar o anel centralizador ou o cubo da roda, né? Se ele não tiver anel, for o direto do carro, mas se ele tiver 1 milímetro de folga, o balanceamento pode ficar 100% prejudicado. Cone de parafuso, cone da porca, é impressionante. Existe o esférico e o cônico. Você olha a olho nu, você não consegue perceber a diferença. Mas o fato de uma barriguinha suave ali naquele esférico atrapalha o balanceamento da roda inteira, né? Esses dias um cliente retornou na loja 4 vezes para balancear uma Ranger da nova. Tinha colocado roda, pneu e tudo. Aí eu falei, pessoal, quantas vezes nós já deixamos definido o seguinte? O cliente montou o conjunto, saiu, voltou, o balanceamento não ficou legal, não adianta você balancear de novo. Você precisa descobrir o que é. Não é balanceamento. A máquina não está descalibrada. Exato. E aí nós fomos descobrir. A pessoa foi no estoque pegar o conjunto de porcas e tinha um saquinho com 20 porcas e a caminhonete usa 24. Então ele pegou 4 porcas de outro saquinho, todas eram cônicas, porém essas 4 que ele pegou tinha um cone, uma base maior, era mais larga, era cônico, mas era mais larga. A olho nu você quase não percebe. Por incrível que pareça, cara, a roda que colocou essas 4 porcas é a que estava prejudicando o balanceamento. Olha. Quando ele voltou, o carro nem precisou entrar para dentro da loja. Que a gente deu um 360 e viu, né, a cabeça da porca diferente da outra, baixou assim. Só trocou as porcas na calçada lá fora, ele testou o carro e zerou o problema. Não precisou não precisou balancear de novo, nem nada, já estava ok. Nada. Trocou no chão, tirou de uma por uma e trocou o carro no chão, resolveu o problema. Né? Eu já resolvi problema, assim, de Porsche Panamera que o cliente comprou com as rodas e ninguém zerava o balanceamento dela. Levou lá na loja, a gente refez tudo, reembuchou, fez cone, trocou parafuso, anel, aí zera, né? Eu já tive um cliente aí que no passado deixou uma Pajero full comigo. Esse cliente, devido à concessionária, né, tá pondo a culpa nos pneus, nós trocamos os pneus 3 vezes da caminhonete. Por 3 vezes a concessionária, né, acusava os pneus. E aí eu falei, então tá bom, seu Zé, vai lá e fala para a concessionária, falar qual que é o pneu que é para pôr. O senhor vai pagar só a diferença de valores, né, de marca para marca, e tudo bem. Aí, por incrível que pareça, na época a Pajero Full, até hoje vem, era Yokohama original. A Mitsubishi toda é Yokohama original, a linha Mitsubishi. Então nós colocamos Yokohama e essa caminhonete continuou tremendo. Aí ele deixou lá na concessionária e falou, cara, agora vocês se viram. Porque vocês fizeram Sem Limites trocar o jogo de pneu 3 vezes, acusando os pneus,
E não eram. Você sabe o que era? O cardan da caminhonete estava desbalanceado. Olha. Chacoalhava ela inteira, o cardan. Então eu já peguei de tudo. Agora, voltando à questão da confiança, existe um mundo aí das rodas forjadas, né? Que elas são até 4 vezes mais resistentes que uma roda normal. Ela é feita de alumínio T6, que é o mesmo aeroespacial. Olha. Ela é 30% mais leve. E nem se fala, né? Você tem algo, então, mais forte, mais leve, você tá falando de performar bem, né? Claro. Então, a gente já vendeu aí, acho que uns 20 jogos de rodas forjadas aí nos últimos 2 anos e meio. Eu acho que eu sou o único cara do Goiás aqui que vendeu roda Volkswagen original forjada, fomos nós. E aconteceu algo assim há 3 meses, muito bacana mesmo. Não vou falar o nome do cliente, que ele acho que ele prefere sim, sigilo, mas é uma pessoa fantástica, gosto muito dele, e ele é piloto. Então ele acelera tudo que o carro dá, né? E o que não dá, né? Vai até o limite. E aí nós trocamos o jogo de rodas da Ferrari dele, colocou roda forjada, a gente tirou uma roda aro 20, era 20 por 10,5, pneu 295. Aí a gente colocou 21 por 12 com pneu, né, 315 30-21 na traseira. Fui lá, calculei, a roda veio, a gente chama assim, blank, ela vem maciça, sem furo nenhum. Você precisa mandar ela num centro de usinagem quando você vende para fazer a furação, gastar o offset daquele carro para aquele carro. Então eu fui lá, tirei todas as medidas assim, porque era o limite, né? Você coloca uma roda tala 12 num carro que vem 10,5. Tem muito carro que vem uma tolerância gigante, mas tem outros que não. Mas resumindo... Tá falando de um carro de altíssima performance, sim, né? Isso aí é cirúrgico. E é uma GT4 luxo, cara, ela é V12. Não tem margem para erro numa dessa. E aí, nós montamos esse conjunto. No sábado, eu entreguei o carro para ele 12:30. A gente saiu da loja de 85. A hora que virou ali, ele já deu uma pisada comigo que eu preguei no banco, né? E aí ele falou assim, cara, esse carro melhorou? Aí esse carro melhorou. Aí ele fez igual o piloto faz, né? Jogou o carro várias vezes. Ela tá mais firme. Pô, que bom, cara. Faz sentido, né? Nós tiramos um pneu 295 e tal, roda tala 12. Até a frenagem do carro, ele sentiu. Por quê? Porque a roda é mais leve. Então, se você tem uma roda mais leve, é menos peso empurrando o carro para frente, né? Então, apesar do carro ter um conjunto de freios fantásticos, assim, percebeu. E aí, beleza, entreguei o carro e tal. No mesmo dia, 6h50 da tarde, já estava à noite, já ele me mandou um áudio agradecendo. Aí ele falou no áudio, tá aqui o áudio. Aí ele falou assim, tá me ligando para agradecer, cara, o carro ficou melhor, o carro tá mais gostoso. Então você ouvir isso, cara, uma Ferrari, você conseguiu melhorar uma Ferrari. E quem tá te falando isso é um piloto, tá? Não tem jeito. O cara é piloto Stock Car, não é piloto de kart, não. É piloto Stock Car. Então é muito gratificante, sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Em 24 anos de loja. Uau. Que eu ouvi isso com tanta propriedade. Porque apesar de eu ter vendido 20 jogos, nenhum desses clientes pisa tanto igual esse. Eu tenho cliente que pisa, mas igual ele, com a experiência dele, eu não tinha ouvido ainda, né, nenhum relato. Então foi muito bacana. Nossa, e, gente, tô conversando igual um papagaio aqui. Não, mas é isso. Vocês podem... Sinaliza aí, tá? Que aí eu dou uma pausinha e deixo vocês falarem. O gostoso dessa história é exatamente isso. É um empresário que a gente entende o quão importante é você ter envolvimento com o seu negócio a um nível de excelência máxima, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo, você falou, eu não fiz graduação porque foi um momento em que eu escolhia e escolhi muito bem, porque talvez a Sem Limites não tivesse engrenado e tivesse potencializado naquele momento,
Mas eu costumo falar que a graduação, e assim como a pós-graduação e outros cursos, elas só são ferramentas dentro da nossa caixa de ferramentas. Algumas vezes o cara forma em administração e não utiliza. Né? A gente acaba enxergando que você é engenheiro mecânico de alta performance, altíssima, né? Administrador e programador, né? Porque, igual você falou, quando você trabalha com um produto que ele é uma commodity, apesar de você ter muito cuidado com o produto, alguém vai chegar sempre na Sem Limites e falar assim, eu vi um produto mais barato que o seu, e você vai falar, meu amigo, entendo, concordo, sim, mas tá tudo na unha, né? Igual você falou da planilha, eu gostei muito quando você falou da planilha, da sua programação, de você trabalhar com inteligência artificial para isso, porque você é muito cuidadoso também com os dados, né? Os números, a matemática, sim, ali dentro da Sem Limites. Sim. Nada ali é negligenciado. Sim. Então, de fato, talvez, dependendo de como fosse, a graduação até te atrapalharia, porque ela colocaria limites dentro do seu conhecimento, né? Eu acho que isso é que é a graça, o tesão do empresário. É um cara que tem assim, um foco muito grande no negócio, na operação. A gente sempre conversou muito sobre isso, como você dedica o Telmo, o lance do Telmo é das 18 até as 22, é a hora que você vai fazer a matemática, né, do negócio, porque é a hora que não dá para abraçar mais o cliente, né, é a hora que você vai para administração. Hoje o meu quarto escritório é em casa, até agora eu estou muito feliz, né, porque até 3 anos atrás, o único quarto que não tinha ar-condicionado lá em casa era o quarto que eu trabalhava. Era o único que não tinha, né? Então, sofria, ligava um ventilador lá e tal, improvisava. Pegava uma cadeira da mesa de jantar, punha lá e tal. E aí eu peguei um computador A1 de 24, comecei a usar ele mais. Eu não gosto de ficar carregando notebook, nunca gostei. E aí peguei, coloquei ar-condicionado nesse quarto que faltava. Falei, nossa, agora, né? Agora que eu vou ficar aqui mesmo. Eu já trabalhava muito aí agora. A esposa foi e falou, desliga de trem, esse homem não vai trabalhar mais não. E aí, agora, recente, eu peguei, comprei uma cadeira, né, mais confortável para mim e tal. Até tinha um já boa, mas eu peguei um, levei para a loja e peguei uma melhor. Pus na minha casa e eu comprei um monitor de 34. Nunca mais para de trabalhar. O on-screen, que ele é baixinho e largo, né? Então... dá mais conforto. E aí o A1 conecta aqui de 24, então agora eu tô quase cercado de tela. Eu chego a dividir 5 telas de uma vez, né? 3 no maior e 2 no menor. Inclusive, quando eu vou realizar compras, né, de pneus, eu faço isso. Uhum. E aí, cara, a cabeça vai, planilha, Excel. E falando de tecnologia, hoje, para vocês entenderem, a gente já tinha um programa bom, um programa que era especializado em centro automotivo, mas nós fizemos um upgrade em agosto do ano passado. Eu peguei o Moveri, que é o maior ERP hoje, centro automotivo do país, é o Moveri. É canhão, é o que as maiores redes do Brasil utilizam. Ele é um programa assim 100% customizado para o nosso ramo, né? E aí eu tive que mudar tudo. Tava tudo amarrado. Eu tinha desenvolvido uma integração com o meu software antigo com a CIA Shop. Era a plataforma de e-commerce. A Vetex vai e compra a CIA Shop, bancou a mensalidade razoável, 2 anos depois eles triplicaram o valor, ficou foda. Ficou inviável. Então, nessa transição agora de Moveri, eu migrei junto numa paulada só, ERP, plataforma de e-commerce, agência de marketing, porque a agência... Coragem pra caramba, hein? Pra quem mexe com tecnologia dentro da empresa, sabe como é que é fazer uma migração dessa. E a agência de marketing, né, nessas grandes plataformas, você precisa ter a agência homologada lá dentro. Então, a minha agência, que até um pessoal muito querido da CRP Mango aí de São Paulo, grande abraço para eles,
eles não dão suporte na Tray. Tava na Vetex, né? Mas na Tray não dava. Então eu tive que sair e a Mover tem o ERP pronto com a Tray, que foi uma excelente jogada. A Tray tem um custo hoje bacana, entrega igual. Então eu mudei para uma agência que tem a homologação da Tray agora, inclusive de Goiânia, primeira vez que estou dando certo Fica com a agência mais de fácil Goiânia. aqui. Isso sempre foi de São Paulo, né? Então estou com o pessoal da G-Commerce aí, grande abraço para eles também, o pessoal está bem eficiente. E até meu contador, cara, porque eu arrumei um contador que opera dentro do Movere. Olha, Então eu resolvi minha vida. E trocou quase o time todo. E isso aí Tudo, deve ter sido estresse gigantesco, Sim. né? Mas os transtornos passam, os benefícios benefícios ficam, né? ficam. Porque Toma. agora, olha para você ver, eu tô mais ou menos hoje com 2.000 produtos no ar. Eu tô, né, nos 2 e-commerce. Então, cara, deu entrada em qualquer loja minha, eu uso o mesmo estoque, né? E tenho a logística do e-commerce separado em outra cidade. Mas deu entrada, automaticamente sobe para o e-commerce. Do e-commerce replica para o Mercado Livre. A gente até já virou loja oficial no Mercado Livre também. É um marketplace que ajuda muito, sabe? Por mais que adiciona a taxa deles, mas vale Muito a pena. conhecido, né? E eu tenho um contador que opera dentro do meu sistema, então só o tempo que eu economizo de não ter que ficar mandando documento para contabilidade. Perfeito. E ele até me ajuda, né, em algumas situações lá que o meu administrativo tem dificuldade, ele já opera dentro do Mover há anos. Então foi assim uma grande mudança, mas valeu muito a pena. Thelmo, você tá vendo na prática o negócio digital e o negócio físico, né? Fala para nós, até pro pessoal que tá fazendo conta aí, que tá olhando, o que eu faço se eu entro no digital, se eu entro no físico, se eu entro nos dois, o que é de vantagem de cada um que você tá vendo aí dentro dessa parte, né, automotiva? Então, hoje a dica que eu tenho para dar aí, tanto para os empresários que já estão, né, no ramo, ou, aliás, em qualquer ramo, exato, e que pretendem entrar, o que eu tenho de conselho? Pessoal, estrutura é ego. Você só deve construir despesa se realmente houver a demanda. Faz sentido. A pessoa hoje começar um negócio e criar ali uma estrutura exagerada, sem ter certeza da demanda, ela está correndo um risco seríssimo que pode afundar o negócio dela, pode ser o divisor de águas do negócio dela, né? Então, hoje eu conheço aí pessoas que às vezes estão empreendendo dentro de casa e a pessoa tem um sonho em montar uma loja e tal. Eu falo, olha, faz conta. Hoje, quanto você vende, quanto você ganha. A partir do momento que você aluga uma sala, que vão te exigir alvará de tudo quanto é coisa, que vão, cara, te pedir licenças, às vezes te obrigar a fazer coisas totalmente desnecessárias, aí você faz a conta seguinte: quanto a mais você precisa vender só para pagar a despesa extra que você arrumou? Tá bom. E quantas pessoas você vai ter que ter a mais do seu time para fazer isso? Então, eu não estou aqui dizendo para ninguém não abrir um negócio, longe disso. Eu estou dizendo assim, ó, se você está hoje com o seu negócio rodando, tem uma despesa enxugada e pretende aumentar, né, essa estrutura, porque, gente, estrutura é despesa, não tem jeito. É raro hoje você citar um exemplo de estrutura que você aumenta e você não arrumar um aumento de despesa. É raro. Sim. Né? Então, é só a pessoa fazer essa conta. Eu tenho um amigo, um grande amigo agora, né, que recente ele comprou uma outra unidade do ramo que é o dele, e ele me falou, Thelmo, eu estou trabalhando mais, ganhando menos. Entendeu? Hoje eu falo, agora, né, esse mês de julho,
o cenário melhorou um pouco, a Sem Limites ela é fora da curva, a gente tem um estoque aí que favorece muito, né? O cara roda aí a cidade inteira atrás do pneu da X6, da Panameira, da 911, não acha e eu tenho pronto entrega, isso me ajuda muito. Mas, se você pegar a média do ano e falar assim, Thelmo, você precisava de 3 lojas físicas para faturar o que você está faturando hoje? Não precisava. Então, é um entendimento que o empresário tem que ter. Né? Assim, eu estou utilizando 100% da minha estrutura? Quantos por cento do horário comercial eu estou com box livre? Ah, Thelmo, mas é falta de você fazer marketing, é falta de você investir mais em divulgação para encher as lojas. Gente, se fosse isso, estava todo mundo muito bem. Né? Eu tô na minha receita aí, eu tô investindo aí 3, 4% de faturamento no marketing. Eu investia 2%. Olha a discrepância. Né? Tô investindo quase o dobro. Fiz curso de marketing para aprender a cobrar minha agência, para conversar na mesma língua. Inclusive, essa semana eu corrigi coisas lá, eu bati o olho na campanha e falei, pelo amor de Deus, né? Então, hoje o empreendedor tem que pensar muito bem. Se o digital está ao alcance dele, ele já pode saber que a despesa dele vai ser menor. Perfeito. Se a despesa vai ser menor, a chance dele se dar bem, né, dele ter sucesso é muito maior, cara. Sim. Não compara. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, a Sem Limites deve seguir pelo caminho mais digital no futuro próximo? O meu produto, ele depende da estrutura física para ser montado, balanceado, perfeito, essa estrutura, né, toda. Porém, nada nos impede de apostar mais, né, de mirar os canhões aí mais para o digital. Hoje a gente tem uma plataforma de atendimento que é o chatbot, né? Muita gente conhece por esse nome. Então a gente faz uma prévia ali pelo robô e logo entra um atendente na jogada. Você para pensar assim, cada dia que passa, mais clientes chegam na minha empresa e só deixa a chave do carro e sai. Ele já tinha comprado à distância, ele já negociou com alguém por telefone ou pelo WhatsApp. Uau. Isso é frequente na loja, né? Então, às vezes você chega na Sem Limites, tem 4, 5 carros lá dentro, não tem nenhum cliente. Só chegou e deixou. Então, isso te leva a pensar o quê? Como está o meu atendimento à distância? Eu estou atendendo bem? Eu estou conseguindo converter bem? Eu, há 5 anos atrás, eu posso falar para vocês, meu atendimento era um lixo há 5 anos atrás, à distância. Olha. Por quê? Eu acredito que o desafio que eu passo é o mesmo que todo empresário, né? Eu sou da época que eu dei Nextel para cada vendedor meu. Eu dei um Nextel para cada vendedor meu, porque era muito caro, né? Interurbano. Cara, pergunta onde estava o Nextel do abençoado. Dentro da gaveta desligado. Aí plano de telefone ficou barato. Fiz o plano para todo mundo, dei um celular para cada um. Aonde ficavam os telefones? Dentro da gaveta desligado. Então, olha para você ver, né? E eu sei que isso é um desafio que não foi só a Sem Limites que passou, um monte de empresa passou. Né? Aquela empresa, uma unidade só, que o dono tá ali no balcão, no showroom, beleza, ele tá ali, ele consegue. Agora, quem tem aí mais de 2, 3 lojas, não tá no showroom, o cara não tem como controlar isso. Então, o colaborador, ele cuida muito bem do telefone dele, o WhatsApp dele, mas o da empresa foi um problema para eu chegar onde eu cheguei hoje. Foi uma luta fazer esse pessoal usar o WhatsApp desktop, uma luta, brigar mesmo de coisa. Eu sozinho peitar 10 marmanjos numa reunião comercial, porque não queria, prometia, mas não fazia, né? E aí do WhatsApp desktop a gente migrou para a ferramenta paga. Hoje eu estou na minha 3ª ferramenta paga. Ela tem integração oficial com a Meta, não bloqueia, fantástica também. Soltou agora o Pipeline, não sei se vocês conhecem Pipeline, que é um follow-up, né? Assim que você organiza um funil de clientes, você na verdade separa suas melhores oportunidades e anota ali todos os detalhes. Então a gente está nesse nível aí, graças a Deus, bem avançado de atendimento digital à distância, e em breve nós vamos ligar uma IA, né? A plataforma tem a integração já oficial com o GPT.
Nossa, ele falou 4 nomes lá, mas eu só vou lembrar do GPT. É a sua praia, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Agora eu quero ver se essa IA vai aprender rápido mesmo sobre as transformações, porque o meu problema é esse, né? É ensinar a IA qual pneu que eu ponho no lugar do outro, porque repor uma coisa, agora trocar. Porque isso é interessante, o pessoal na área de inteligência artificial, ele precisa de alguém que tenha um domínio, igual vocês têm, né? Algumas vezes o cliente chega para falar sobre inteligência artificial, da mesma forma que chega na Sem Limites para falar de carro, se ele não souber muito bem o que ele quer, ele vai ficar rodando, igual você falou. Isso. Pega uma Pajero Full, que você não tem nada a ver com a história, tem que olhar que foi o Cardan. Por quê? Porque algumas vezes o problema não é necessariamente a ferramenta, é que o processo está mal feito, está mal estruturado. Sim. E a vantagem é essa, a inteligência artificial, quando ela entra para refinar o ultra fino, aí o trem vai ficar bonito. Eu tenho muita expectativa que ela vai aprender rápido. O meu único desafio é o seguinte, e até existe um site a nível mundial que você consulta todas as medidas que vem no carro. Só que tem carro, cara, que ele vem com mais de 10 medidas de pneu. Depende da versão. Sim. Então, a IA vai ter que perguntar ao cliente o aro que ele está usando. Esse é o primeiro passo. Tá, qual aro você está usando? E aí, se a pessoa falar que quer aumentar essa plataforma de consulta, eu não tenho a API dela. E eu tenho certeza que se eles tiverem, vai ser muito caro, porque é fora do Brasil, né? Então, eu vou ter que fazer uma mega planilha, né? Base de dados braba. Vou ter que separar por ano os carros, né? Porque muda por ano, altera muito a medida do pneu. E vamos ver o que dá, né? Eu tô editando uma planilha de 3.600 linhas de pneu já, né? Um HTML para a ficha técnica do site. Aí eu vou passar o cajado para a pessoa que eu contratei, né? Mas eu vou entregar pronto. Vou falar aqui, ó, agora você arruma. Porque arrumar em massa é muito arriscado, né, cara? A pessoa bagunçar. Não, é igual você falou. Eu tenho um cara bom, Dr. Vinícius Manduruca da Viroma. O cara mexe só com dados de cartório. Então você vê que é uma sensibilidade também e uma segurança que você não pode vacilar com os dados. Sim. Brabo. Senhores, estamos começando a chegar naquela parte do ar que a gente entende o tanto que foi engrandecedora a conversa, o bate-papo, muito top. Muito bom. Né? E aí esperamos o Telmo de volta. Mas como é que certeza. Jonas? Você que é o homem que traz a pergunta final. Ah, sim. Eu tenho duas. Hoje eu vou inovar porque tem coisa. Duas. Eu vejo ali muito conhecimento. É muito bacana isso. E a gente percebe. Olha hoje para o Telmo lá do início, né? Que começou lá trabalhando na loja do pai e tal. Acho que você não imaginava chegar até aqui, né? Com certeza. E talvez com todas as dúvidas e incertezas ali, mas teve um caminho, um roteiro, um propósito que trouxe o Telmo até aqui, e não foi só ganhar dinheiro, eu acredito que não. Então são duas perguntas muito profundas até. Primeiro, qual que é o propósito do Telmo? O que te guiou e continua te guiando e que, né, tá fazendo esse cara que a gente tá vendo aí numa beleza, não só externa, mas interna, um cara que tem humanidade, que se preocupa com as pessoas, que é detalhista, que tá sempre ali buscando o melhor. Qual que é o propósito do Telmo? E a segunda, não menos importante, não menos forte também, porque é para arrebentar, né, Diogo? Estoura as O mamonas. que você quer deixar na sua lápide? Quando nós chegarmos lá, daqui muitos anos, a pessoa chegar lá e falar, aqui jaz um cara muito bacana e tá escrito na lápide dele. O que tá escrito? Me responde primeiro a primeira pergunta, depois a gente finaliza com aquela lá.
Tá bom. Da lata. Vai ser longa, hein, a resposta. Mas bora lá. Eu sou uma pessoa que eu sou muito realista, né? E eu admito tudo que eu acredito que se passou na minha vida e que seja verdade. E eu, como muitas pessoas, cara, eu já estive no automático, né? Eu fui uma pessoa, como eu disse, sempre eu fui responsável, mas eu também, cara, fiquei 22 anos na farra, né? Então, comecei novo, boate, peguei a época da Itza aqui, a primeira versão da Sedna, e nesses 22 anos, eu posso dizer, 24 anos, né, de mercado, eu posso dizer, cara, que a metade dele, o Telmo foi no automático, um cara que estava ali, garrado, mas eu era um empresário operário, entendeu? Uhum. Eu não era gestor, né? Uhum. E aí, eu lembro como se fosse ontem, o primeiro dia de loja, sozinho, lá na Independência, com o meu caderninho anotando custo, valor, venda, né? Totalmente amador. Eu nem sabia o que era Excel, cara. Eu não tinha a mínima noção, não tinha sistema. Eu não tinha tido uma base para me ensinar a ser gestor. Eu aprendi, né? Com meu pai, sou muito grato a ele, o básico, negociar ali, comprar, vender, isso aí ele me ensinou, né? Mas agora gestão, computador, software, essas coisas não. Então, eu lembro que a minha primeira planilha que eu fiz foi em 2008. Minha primeira planilha. Eu já tinha sistema, mas, cara, o cara que é gestor, ele passa limpo, ele memoriza, né? Sim, com certeza. Igual eu tenho BI. Cara, eu vou lá pro meu BI, eu olho, eu sou bom de memória, mas eu não vou lembrar. Eu passo muita coisa para uma planilha de Excel minha. Até mesmo porque se um dia vai que acontece uma merda aí, né? E eu perco esses dados, tudo Vai mais, saber. né? E aí, eu, em 2008, comecei a pôr o pezinho, né, em planilha. Mas estava longe de ser gestor. Longe. Em 2015, eu fiz o curso, né, de e-commerce para aprender a cobrar minha agência e tal. E foi aí que eu comecei a trabalhar à noite. Eu não tinha esse terceiro tempo, só trabalhava até às 18, cara. Já saía da loja, ligava o som do carro, tava nem aí, tchau, né? E engraçado, parece que tudo era mais fácil, né? Competitividade era outra. Sim. Então, o meu propósito, ele começou a existir nesse momento aí, que eu comecei a fazer gestão e tal, e aí você fala, pô, cara, o empresário ele não pode ficar no modo sobrevivência, ele tem que estar no modo evolução. Só que hoje a realidade do Brasil é que a gente está sobrevivência e evolução, né, cara? Tá os dois, né? Os dois ao mesmo tempo. Isso. Então, hoje, o meu propósito, ele transformou muito. Eu virei pai, né? Eu fui pai há 5 anos atrás. Casei com a minha esposa, com a Camila, que é uma pessoa maravilhosa, é o amor da minha vida. A gente já está casado aí há 8 anos, né? E tarará. Ou 9, depois eu apanhando em casa, ó, não vou lembrar. Olha o sofá quentinho hoje. E hoje, cara, o que eu vou entrar aqui agora é na coisa mais bíblica, espiritual, né, cara? Qual que é o propósito, Theo? Cara, todos nós estamos aqui de passagem, né? De passagem. Nós estamos aqui aprendendo, né? Nós estamos sendo edificados pelo Senhor. Então, o que eu quero? Eu quero ser uma pessoa que seja luz na vida dos próximos. Eu quero ser um abençoador de pessoas. Não importa se é no meu trabalho, se é na minha casa, se é no meio da rua. Esses meses atrás, eu vi uma pessoa assim, né, que dorme na rua. Parei meu carro e fui lá conversar com o cara, porque Deus tocou meu coração naquele momento. Então, não importa o local, onde, eu sempre falo para os meus colaboradores, eu falo, olha, gente, aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Tem ninguém melhor que ninguém. Eu estou dentro da empresa desenvolvendo o meu papel. Eu preciso ter essas decisões. Tem muita decisão que eu não gostaria de que essa responsabilidade sobrasse para mim ter que tomar ela, né? Uhum. Mas eu vou fazer. Então, o Telmo, o propósito dele é aquele que
eu faço o que precisa ser feito, né? Eu sacrifico o meu tempo. Eu sei que eu preciso equilibrar meu tempo de qualidade com a minha família, com Deus, e eu tento fazer isso, cara, da melhor forma possível, sabe? Hoje eu tô em paz porque eu tô ali na minha casa trabalhando à noite, finais de semana, meus filhos estão do meu lado, vai lá, sobe no meu colo, brinca, aperta meu computador, eu brinco com eles, entendeu? Tá tudo certo, tô em casa, eu não tô fora, não tô distante, né? Vou lá no sofá, brinco, assisto um pouquinho. Então, o legado que eu quero deixar é assim, ó, o Telmo foi também, né, dentro do que Deus permitiu, ele também foi um edificador de pessoas. Que massa. Ele foi uma pessoa que, assim, tentou fazer o melhor por ele, né? Ou, desculpa, pelas pessoas, pelo Sim. próximo. Ele foi uma pessoa que sempre honrou os compromissos, que se prejudicou muitas vezes para honrar, né? Nunca deixei ninguém na mão, nunca deixei de honrar com ninguém. E, infelizmente, as pessoas não agem da mesma forma conosco, né? Nem sempre, né? Nem todas. Mas o que importa é a minha consciência com Deus. Sim. Né? Eu saber que eu estou fazendo o meu melhor. E é isso, cara. Eu quero ser uma pessoa que edifica o próximo. E a frase da lápide? A frase da lápide. Cara, ele fez o que precisava ser feito. Que legal, hein? Na cara, sua cara, não é? Nossa, Perfeito. é bem pontual, é bem objetivo, mas é impactante. É o que a gente entende e vê o que tem sido feito. E é isso, doutor Telmo. Agradecemos imensamente o seu tempo aqui com a gente. Aonde a gente te encontra nas redes sociais, tanto em Mercado Livre, Instagram. Sim. Os e-commerce, né? www.semlimites.com.br. Tem a tmdpneus.com.br também. O Instagram das lojas, todas, cada uma tem o seu, né? Os gerentes administram ali de forma individual. É o Sem Limites.85, Sem Limites.circular, Sem Limites.independência. E o TMD Pneus também. O Mercado Livre tem os mesmos nomes. As lojas, né? A gente falou aí os locais que elas se encontram. E aproveitar o momento aqui para dizer que a Sem Limites ela é uma empresa honesta que, infelizmente, muitas lojas do meu ramo elas entraram numa onda de oferecer um pneu barato para extorquir o cliente na suspensão. A Sem Limites ela não faz isso, jamais vai fazer. A gente abomina isso, inclusive, né, cara? Não estou falando mal, estou expondo uma realidade do ramo, né, para as pessoas. E quem quer performance, quem quer uma empresa que segue com responsabilidade no que faz, pode procurar a Sem Limites. A gente vai dar o nosso melhor lá sempre, né? A equipe está sempre em evolução, a gente está aberto ao novo. Até nos nossos cafés lá, tem lá missão, visão, valores, e lá entre eles, né? É gerar a melhor experiência a todos os envolvidos no processo. Olha só. Clientes, equipe, fornecedores, né? Ser referência no ramo, estar entre os melhores, né? Esse é o nosso objetivo. Olha só. Muito bom. Que maravilha. E aí, Jonas, últimas mensagens. Muito obrigado a todos vocês. Diogo Crispim, Telmo Duarte. Que aprendizado, que dia maravilhoso, muito bom. Muito obrigado por todo o conhecimento que você trouxe para nós. O conhecimento o intelectual, o racional, mas também a energia boa que você traz, que você passa. Essa pessoa que o que a gente vê, quando a gente vê, o que a gente sente é o seguinte: é uma pessoa que não deve nada para ninguém, em todos os sentidos da palavra, ou seja, que cumpre suas obrigações só para banco, de esposa, só para banco, só para banco, isso aí não tem problema. Mas quem não tiver devendo para banco não está arriscando, né? Não está operando. É um cara honesto, um cara íntegro, e coloca isso na sua empresa também. E a gente percebe que realmente está aqui alguém
que fez e que faz o que precisa ser feito, não é isso? Muito obrigado, viu? Seus agradecimentos, fala com o pessoal aí para nós. É isso aí. Muito obrigado pelas palavras, vocês dois foram maravilhosos. Modéstia à parte, eu acho que eu não falei nem 30% aqui do que eu tenho de atual para passar, né? E tô aberto aí a novos convites, se vocês quiserem conversar mais, aí vocês escolhem os tópicos, a gente aprofunda dentro de cada um. Tem muita coisa aí que a gente busca fora, né, cara? Tipo, a questão aí da reforma tributária, os benefícios fiscais dos e-commerces vão cair automaticamente e as lojas físicas vão voltar a respirar melhor, tá? Isso aí é um tema, acho que muito forte aí para o futuro, que já está em andamento, né? E sou grato de coração, espero poder voltar mais vezes, espero que o pessoal tenha gostado aí do conteúdo. O aprendizado, ele precisa ser repassado, né? Senão você vira um obeso de informação. Exatamente. É verdade. Você aprende, não repassa e também não consegue colocar em prática. É verdade. É isso aí, muito obrigado. Eu finalizo aqui agradecendo imensamente a presença de vocês, do nosso público que sempre está aqui. Thelmo, agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disposição e disponibilidade. Você pode ter certeza que a gente vai te querer muito aqui ainda no Bora Up, pensando em todas as áreas, né? Bora acreditar que tem muita coisa do coração. Bora Tech, que a gente fala sobre tecnologia. Você é um cara antenadíssimo, né? Modesto demais, fala que não tem a menor ideia, mas trabalha com programação, BI, inteligência artificial. Então agradeço demais pelo seu tempo novamente, meu querido amigo. Obrigado. E vocês, meus queridos, olha, muito obrigado pelo tempo de vocês. Quiser saber mais sobre o Bora Up Podcast, bora acreditar e se liga que os episódios do Bora Tech também estão vindo aí. Fiquem sempre com a gente aqui. Muito obrigado. Um abraço do Diogo da Crispiar. Quiser falar sobre inteligência artificial, é lá na Crispiar. Jonas, só ficou faltando o seu @. Jonas Naves Oficial, te aguardo lá. Fechadíssimo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Aê, até mais. Muito bom.